Olá pessoal, eu sou Jaime Troiano, este é mais um episódio do Marcas e Divãs. Eu queria comentar com vocês algo que tem tudo a ver com esse período que nós estamos vivendo, que eu podia chamar de minimalismo inteligente, mas para entrar nesse assunto eu quero me lembrar e recordar vocês de uma canção que ganhou prêmios no Festival da Record em 1967, portanto muitos de vocês ainda não tinham nascido. Uma canção do Caetano Veloso, famosa, chamada Alegria, Alegria, que diz mais ou menos assim: o sol nas bancas de revista me enche de alegria e de preguiça. Quem lê tanta notícia? E por que eu me lembrei disso, pessoal? Porque essa música dá a chance de eu discutir esse assunto que eu estou chamando de minimalismo inteligente. Aliás, eu não usei essa frase originalmente, eu ouvi essa frase num texto do Wagner Brenner, que é quem dirige o portal chamado Update or Die. Aliás, confio vocês a possibilidade de ver esse portal, é muito bacana, né? E eu cheguei à conclusão, pensando nesse assunto, que há dois tipos de pessoas hoje, diante da pandemia, diante dessa busca de o que fazer. São pessoas que estão sofrendo muito, mesmo estando isoladas, protegidas. Por quê? Porque estão sempre querendo aquilo que elas ainda não têm. Sempre querendo aquilo que elas queriam comprar, aquilo que elas queriam ganhar de alguém, aquilo que está fora do seu alcance hoje, e sofrem com isso. Muitos de nós talvez passamos por isso uma vez ou outra, mas há algumas pessoas que sofrem isso permanentemente. E há outras pessoas, e aí eu volto para o minimalismo inteligente, que estão olhando para o momento que nós estamos vivendo de uma outra forma. Exemplo. Olhei para a minha estante de casa outro dia e, de repente, eu vi o dorso de um livro, dois livros, na verdade, são dois volumes, empoeirados, do Guerra e Paz, do Tolstói, que eu nunca tinha me atrevido a ler, porque são 1.500 páginas. Pessoal, que alegria, né? Reencontrar o Tolstói que eu tinha deixado de lado e estava dentro de casa, estava dentro do meu alcance direto, né? Isso é um exemplo. Eu me lembro agora também que eu queria pedalar, mas estava muito frio. Descobri que eu tenho um rolo para bicicleta. Aqueles que você instala a bicicleta e você pedala de uma forma estacionária e assim por diante. Eu acho que hoje nós temos dentro da nossa vida, do nosso alcance pessoal, muita coisa que a gente acaba não usando, esperando aquilo que a gente ainda não tem, né? Lógico que nós vamos voltar a consumir, vamos voltar a comprar, mas que tal fazer um mergulho tanto externo, nas coisas que estão à tua disposição hoje dentro da casa, dentro do teu isolamento, como, por exemplo, que tal aprender a fazer doce de abóbora, fazer pudim de leite, coisa que eu aprendi há pouco tempo, porque eu estou em casa e estava olhando para dentro, para descobrir em casa o que eu tenho de oportunidade para aprender, para me desenvolver. Eu acho que o minimalismo nesse sentido não significa abrir mão de coisas novas. Lógico, daqui a algum tempo, e isso não vai demorar, a gente vai ter a chance de comprar coisas novas, de ir para a rua, de se divertir, de viajar, enfim, o mundo aí fora nos espera. Mas enquanto isso, eu acho que a gente pode pensar muito naquilo que está dentro de casa e dentro de nós. Faço até uma comparação com o seguinte: há um princípio em física que fala de força centrífuga e força centrípeta. Força centrífuga é aquela que nos empurra para fora, uma força que te expulsa, vamos dizer assim, metaforicamente falando. Força centrípeta é aquela que puxa para o núcleo, puxa para dentro de nós. Eu acho que a gente precisa aproveitar muito a força centrípeta nesse momento da vida, porque a gente tem muito a aprender com isso, tanto com as coisas que estão ao nosso redor disponíveis, coisas, pessoas, relações próximas, quanto aquilo que está dentro de nós, que a gente pode desenvolver melhor, aprendendo a viver melhor com esse minimalismo inteligente durante a pandemia. Até a próxima, pessoal!